tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal, aqui é Larissa Ariquita, sou especialista em extensão de cílios e hoje eu estou aqui para ensinar sobre o mapping para iniciante. Se você não é inscrita no canal, já se inscreva apertando no botão, não custa nada, gente, só apertar que já está inscrito, você vai receber as notificações em primeira mão, tá bom? Então vamos lá, quem tem dificuldade na hora de escolher o mapping, na hora de tentar fazer um mapping melhor para cada tipo de cliente, você não sabe por onde começar, você não sabe o que usar e como fazer, essa aula é para você, tá? Eu tentei simplificar de uma maneira muito mais fácil para você entender, tá bom? Então vem comigo, aqui não tem erro, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu coloquei os assuntos mais, como que eu posso falar, realmente para iniciante, tá bom? Então vamos lá. Aqui, gente, uma coisa que eu quero que vocês saibam é que assim, o mapping, principal mapping é gatinho, natural, boneca. Mas quando a gente fala de mapping é realmente mapear. Então é o ato de você decidir a espessura, a curvatura, os tamanhos, é uma coisa mais específica. Esses modelinhos prontos que tem, a gente chama de shapes, tá? Shapes, esses daqui são os principais, mas tem muito mais do que isso, tá? Então deixa eu te contar. Aqui, o gatinho, ele vai o tamanho maior, bem no canto externo, O mapping natural, às vezes pode ser confundido também como esquilo, tá? Esquilo, ele tem um desenho um pouquinho diferente, mas assim, qual que é a diferença? O esquilo, a gente mede, né? Tipo assim, aqui é o meio do olho, a gente mede acho que 4 centímetros para lá, vai tamanho maior, o resto a gente vai meio que diminuindo. Eu não lembro assim de cabeça, mas é um pouquinho diferente. O natural, a gente vai colocar bem no arqueado da sobrancelha da cliente. Então, por isso que fica natural. A gente acompanha onde tá bem no arqueado da sobrancelha, tá? Então, aqui fica bem natural mesmo. Ele fica o tamanho maior no arqueado da sobrancelha da cliente, tá? E a boneca, o tamanho maior fica bem no meio. Todos esses servem como uma base, mas na hora de a gente fazer o mapping mesmo, né, na hora de mapear, escrever, a gente tem que adaptar para cada tipo de cliente. Por isso que aqui eu nem coloquei os tamanhos, porque depende muito de cada cliente. Então vamos lá. Na hora de a gente escolher o mapping, a gente tem que pensar o que fica bonito e o que a cliente deseja. Certo? Então, primeiro vamos aprender sobre o que fica harmônico. Harmônico é aquilo que é bonito de ver. Aquilo que na hora que você vê não vai achar estranheza. Deu pra entender, né? Então, vamos lá. O olhar que fica mais harmônico é um tipo de olhar amendoado. Não é nem grande e também não é pequeno. O meio termo. Esse tipo de olhar que fica harmônico. Então, se o tipo de olho muito pequeno, muito grande, tem que tentar aproximar nesse formato, tá? Todas as pessoas têm olho diferente uma da outra, né? Tem várias características diferentes, o tamanho, profundidade, o sentido que nasce os cílios, né? Às vezes até um olho é desigual que o outro, então tem vários tipos de olho, nunca um olho é igual ao outro, tá? E nunca um gosto é igual ao outro. Então vamos lá, aqui eu dividi em grandes partes, tipo assim, duas partes, para você saber identificar na hora se o olho é pequeno, se o olho é grande. Então, assim, para meio que não ser pejorativo, né? Tipo, você tem olho pequeno, eu fiz assim, ó. O olho da cliente é maior nesse sentido horizontal ou nesse sentido vertical? Qual? Então, se o olho da cliente é mais assim, que significa que é mais estreitinho, ele é menor, certo? E o olho da cliente é muito mais, grandão, ele é maior que isso aqui. Então, tem que achatar. Isso aqui eu tenho que abrir, esse daqui eu preciso achatar. Para isso, através do mapping, a gente consegue dar uma harmonizada, tá bom? Então, esse lado aqui, eu vou fazer errado para vocês entenderem essa diferença que eu tô falando, tá? Aqui o lado errado. Se o olho já é pequenininho, se eu colocar um gatinho, né, o modelinho do gatinho, ele vai afinar mais ainda. O que vai acontecer? Ó, então aqui, ó, ele já era até esse tamanho aqui, certo? Quando você coloca o gatinho, você acaba aumentando mais ainda
enfatizando o olhar mais puxadinho, tá? Então aqui não ficaria harmônico, eu preciso abrir, não achatar mais. Então aqui eu vou fazer a coisa mais certa, que é a boneca. Vou colocar tamanho maior, né? Daí eu vou diminuindo aqui. Então aqui eu consigo aumentar aqui, ó. Tá vendo? Ele aproxima mais desse formato, assim fica mais harmônico. Boneca, certo? Aqui até deixa eu colocar aqui assim, ó. Errado e o certo. Agora vamos para um tipo de olho mais grandão. Pessoa que tem o olho bem aberto. Então aqui, vamos fazer coisa errada aqui, ó. Vamos fazer boneca nesse olho. O que que vai acontecer? A pessoa vai ficar com o olho mais assustada, vai ficar com o olho regalado, fica assim, ó. Então não fica legal, tá, gente? Então aqui, ó, o tamanho do olho da pessoa era até aqui. Aí você vai aumentar mais ainda, então fica com o olhar realmente desse jeito, tá bom? Agora vamos fazer uma coisa mais certinha aqui. Vamos fazer o gatinho, o modelinho gatinho. Ó, daí o gatinho, a gente coloca o tamanho maior mais, né, pro canto externo, daí a gente vai diminuindo, tá? Então aqui eu consigo aumentar mais pra cá e ele fica mais harmônico, ele aparece mais nesse formato, tá? Então assim, quando a gente vai fazer o mapping, a gente tem que tentar deixar a coisa mais harmônico, que seria nesse sentido. Tá? É claro que eu tô fazendo aqui exageradamente para vocês entenderem a diferença. Aqui, ó, fica totalmente diferente um olho do outro. E também mais uma coisa, tá? Na hora que vocês forem colocar os cílios, você pode colocar os cílios mais, tipo assim, retinho, mais deitadinho. Aí você consegue deixar mais, como que eu posso falar? Um quê a mais de acabamento mais profissional. Tá bom? Então aqui eu deixei um exemplo para vocês, lembrando que esses daqui são os shapes prontos. Na hora de vocês fazerem mapping mesmo, vocês vão medir o tamanho, tudo certinho, o sentido de crescimento dos cílios da cliente, se você coloca C, se você coloca o D, qual técnica que você vai usar que a cliente vai mais gostar, tá? Na hora de definir o mapping ideal, primeiro, eu sempre tiro foto da cliente retinho, sempre retinho, rosto inteiro. Assim eu consigo identificar qual tipo de olho que ela tem. Às vezes você olhando assim, sem foto, confunde um pouquinho. Quando tem uma foto, você consegue analisar com detalhe, com mais calma e tal, certo? E também não adianta você higienizar os cílios da cliente e depois vir com a fita ou com gel pet e tal, depois tentar abrir o olho da cliente, que você não vai ter uma noção certinho. Então sempre, antes de começar o procedimento, né, antes de higienizar, antes de colocar o isolamento aqui embaixo, já tira uma foto. Tá bom? Tirar uma foto do antes, de rosto inteiro. Assim você consegue identificar, tá? Então, primeiro, tirar a foto e ver o que fica harmônico. Mais no shape do gatinho, mais boneca ou mais natural. Esse mapping natural, gente, esse shape natural, ele é bem legal porque ele é um coringa. Vou colocar aqui, ó. Ele é coringa. Por quê? Porque ele dá certo para assim, quase todos os tipos de olhos. Por quê? Porque ele realmente acompanha como que eu posso falar? Tipo, característica de cada pessoa. Cada arqueado é diferente de um para o outro, certo? Então, você colocando o tamanho maior no arqueado da cliente, ele fica com efeito natural. Não realça demais, nem para cá, e nem realça demais nesse sentido. Ele fica aquele meio termo, né? Tanto que aqui dá pra ver, ó, o gatinho é mais pra fora, a boneca mais no meio, o natural é entre os dois, né? Então esse efeito aqui fica bem legal, tá? Se vocês estiverem na dúvida, mas não fica preso sempre nesse mapping, porque assim, quando você entrega um mapping personalizado para cada tipo de cliente, você consegue uma autoridade, você consegue
uma visibilidade melhor, você entrega um resultado diferente, sabe? Você para de fazer o que todo mundo está fazendo, tá? Então, para quem quer aprender mais sobre o mapping personalizado, como entregar um efeito diferenciado para cada tipo de cliente, eu tenho um curso chamado Segredos do Mapping. Se você tiver interesse em aprender mais, né, poder cobrar mais por isso, porque nem todo mundo trabalha com mapping personalizado, link está aqui embaixo, só clicar, tá bom? Ou você pode deixar uma dúvida aqui no comentário que irei responder. Então, voltando aqui. Primeiro passo, foto, né, para analisar o que fica harmônico. Segundo passo, o gosto da cliente. Às vezes, você fazendo assim é mais harmônico, certo? Mas vai ter tipo de cliente que vai ficar teimando que quer o gatinho. Então, a gente tem que respeitar o que a cliente, como que eu posso falar? O que a cliente quer. Mas no mapping personalizado, a gente vai aprender como deixar o gatinho mais harmônico. Não deixar tão totalmente assim desarmônico, tá? E uma dica que eu posso te dar, por exemplo, quem tem olho pequenininho e quer fazer um gatinho, você pode usar uma curvatura mais acentuada para tentar deixar mais aberto, né? Aqui no canto interno usar um C, aqui no final usar um D, tá? Quem tem um olhão grande e quer fazer boneca, em vez de fazer tipo um bonecão, tenta fazer um natural, que é meio termo, mais ou menos nesse sentido, tá? Aí, quando você tem esses dois certinho alinhado, agora é o passo de você medir os cílios da cliente. Por exemplo, ó, cílios da cliente, ele começa pequenininho, daí começa a aumentar o tamanho. Então, aqui no interno, realmente, a gente precisa começar com tamanhos menores, como 7, 8, 9 milímetros no máximo. Aí, o tamanho maior onde você vai colocar, você vai medir, você vai pegar um fio do seu chicote, né? Por exemplo, você vai pegar um tamanho 10 e você vai colocar aqui. Ah, o 10 vai ficar muito grande. Então tá, então vamos diminuir ou vamos aumentar. Bem que assim, tamanho 10 é pequeno, tá? Vamos supor que isso aqui, ó. Esses cílios tem 8 milímetros. Os cílios da cliente. Segundo o mapping, né, o mapping personalizado, o mapping saudável, você pode aumentar até 50% do tamanho natural. Então, 50% do 8 milímetros é 4. Então, você pode aumentar até 4 milímetros a mais, que seria 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui, você pode colocar os cílios de até 12 milímetros para não pesar nos cílios da cliente, tá? Mas assim, o ideal é você pegar um cílio sintético, fio sintético, colocar por cima, sem cola, tá? Você vai colocar, daí, tipo assim, não pode ser muito grande, tá vendo? Que fica muito grande. Então, você vem até aqui, ó. Mas, na dúvida, pega uns cílios sintéticos e coloca por cima, tá? Assim você não vai ter erro. Que mais? Vai definir o tamanho certinho. Aqui no começo sempre você vai colocar o tamanho menor para não pesar, porque quando você coloca uns cílios de tamanho grande aqui no interno, vai pesar demais, vai começar a entrar no olho, não fica harmônico, fica estranho, tá bom? Então, coloca tamanhos menores, vai aumentando e depois você tem que ver aonde que vai, até onde vai o tamanho maior, aonde que vai começar descer, tá? Então, o terceiro passo é definir o tamanho que vai ser colocado. Tamanho menor, tamanho maior. Daí, resto, vocês vão meio que dividindo, tá? O que seria isso na prática? Deixa eu tentar colocar aqui, acho que vai aparecer, né? Ó, imagina que o cliente tá de olho fechado, aí aqui é o gel pet. Aqui é o gel pet. Os cílios da cliente começam a nascer aqui, então você vai fazer um risco, tá? Então, você vai fazer assim, ó. Aqui é o tamanho menor. Eu vou fazer um mapping gatinho. Então, gatinho vai tamanho maior, mas aqui. Então, você vai definir aqui, ó. Você vai medir o tamanho e falar, aqui esse tamanho eu posso ir colocar até o 12. Então, você vai riscar 12
12. Aí aqui no final eu nunca gosto de terminar o gatinho com tamanho maior, então eu vou diminuir um pouquinho. 11. Aí aqui no começo eu vou medir também, se eu começo com 7, com 8, com 9, tá? Eu medi o tamanho, eu vi que os cílios da cliente não é tão grande, ou não é... Não, peraí, os cílios da cliente é bem pequenininho, então eu vou começar com tamanho menor. Vou começar com 7 aqui. Certo? Eu vou começar com 7, aí eu vou contar quantos espaços tem para chegar até o 12, tá? 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11. São 4 pontinhos. Então, eu vou fazer um pontinho para tentar diminuir mais igual, tá? Tipo assim, não parecer que o 8 tá com proporção maior e depois tem que ficar diminuindo, daí fica meio estranho, tá? Quando você definir o tamanho maior e o tamanho menor, o tamanho que fica entre eles tem que ser dividido mais igual possível, tá? Então, 7, 8, 9, 10, 11. Ainda ficou um pouquinho desigual, mas a gente acerta aqui, ó. Então, vamos lá. 11... Ah, ficou mais ou menos, vai. 8, 9, 10, 11, oh meu Deus. Pronto. Então fica assim na hora de você colocar na prática, tá? E uma coisa que também eu indico, na hora de fazer o mapping, não risque com caneta preta, até já vou mostrar, peraí. Eu uso essa canetinha retroprojetora. Ó, essa canetinha tá retroprojetora, né, que não sai com água. Eu uso com essa ponta fina, extra fina. Que daí assim, eu consigo ter uma visibilidade melhor, tá? Se você riscar com preto, como o cílios é preto, meio que cílios se camufla e se perde. Então fica meio difícil na hora de acoplar. Então eu indico para vocês fazerem a marcação com caneta vermelha extra fina, retroprojetora extra fina, porque daí você consegue ver certinho, tá bom? Então a aula de hoje foi mapping para iniciantes. Se você gostou, não deixa de deixar aquela joinha, e vai me ajudar bastante. O YouTube entende, né, que quanto mais curtida, mais relevante, vai entregar para mais pessoas. É um conteúdo muito legal, né, para quem tá começando, quem tá precisando de ajuda. Então não deixa de deixar uma joinha, tá? E eu também vou deixar um convite para vocês me seguirem no Instagram, @LarissaAriquita. Lá eu posto todos os dias, eu deixo dicas sempre, tá bom? Eu também abro caixinha de pergunta para você perguntar, interagir, eu respondo também. E que mais? Que mais? Acho que a aula de hoje é isso, né? Até a próxima. Se ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, coloca aqui nos comentários que eu vou gostar de saber, tá bom, gente? Até a próxima!